Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estou aqui novamente, meu nome é Alexandre Rogério e hoje vamos começar uma nova série, chamada Eucaristia, Isto é o meu corpo versus isto representa o meu corpo. Como sabemos, na Igreja Católica, nós acreditamos que o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do Senhor quando dá bênção do Padre sobre as oferendas, ou seja, Jesus agindo através do Padre, ele transforma essas realidades no corpo e sangue do Senhor. E já os protestantes dizem que isso é um absurdo. Eles têm lá os seus argumentos que nós vamos aos poucos refutar um a um deles, falando que aquilo é apenas uma representação. Não, Jesus estava apenas dizendo, ó, esse pão, esse vinho apenas representa o meu corpo e o meu sangue. Isso é um absurdo por diversas razões e nós vamos transcorrer dos vídeos e respondendo a todos os questionamentos que eles fazem. O questionamento que nós vamos começar a refutar hoje é a questão do é ou representa através das passagens bíblicas. Então vamos começar do seguinte modo. Em primeiro lugar, os protestantes vivem dizendo que tem que estar na Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia, na tradição e no magistério. Eles alegadamente dizem que só acreditam na Bíblia. Mas vamos analisar então o que está na Bíblia, na questão do é e do representa, porque nós falamos que é o corpo de Cristo, eles dizem que representa, ou seja, representa é algo que está no lugar de outra coisa, mas não é aquela coisa. Tipo assim, o embaixador representa o Brasil. O embaixador não é o Brasil, ele representa o Brasil, mas ele não é o Brasil, entendeu? Um exemplo simples assim. Então, o que acontece basicamente? Então vamos ver agora na Bíblia 3 detalhes que definem, que deixam de maneira muito clara se o vinho e o pão se transformam no corpo de Cristo de fato, como nós acreditamos, ou se é apenas uma mera representação, uma comida que é santificada, abençoada por uma bênção de um pastor, que apenas é santificada e é sacralizada, mas não é o corpo de Cristo, é apenas uma representação. Vamos ver, então, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, quem está com a razão. Então, vamos então explorar hoje nesse vídeo a questão do verbo é e do verbo representar. Vejamos. Então, vamos começar agora com os evangelhos. Tem São Marcos, capítulo 14, versículo 22, diz: durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai todos, isto é o meu corpo. Agora vamos para São Lucas, capítulo 22, versículo 19. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Agora, tem a passagem de São Mateus também, que não é diferente. Vocês podem conferir na Bíblia. E tem também 1 Coríntios 11, 24, quando Paulo diz: e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Pois bem, o primeiro detalhe que nós vemos é isso daí. Todas as passagens, os 3 evangelhos de 1 Coríntios 11 falam: isto é o meu corpo. Não fala isso representa o meu corpo. Não fala isso é semelhante ao meu corpo. Isso é comparado a... Não há essas expressões de semelhança. E sim é assertivo. Isto é, ou seja, cavalo é cavalo. Não isto representa, tipo, a coisa é zebra, mas parece cavalo. A zebra e o cavalo se parecem, são semelhantes, Ou seja, semelhante não é igual. Algo que parece, mas não é a mesma coisa. Agora já diferente do cavalo, homem é homem, mulher é mulher, ponto final. Não tem como você desviar disso. Pois bem,
Então vamos ver agora, com comparação agora com as parábolas. O que, que as parábolas dizem? Né? O que, que elas também falam, isto é, né? Isso é, o reino de Deus é. Então vamos dar uma olhadinha nisso, que é muito interessante observarmos, né? Então, São Mateus capítulo 25, versículo 1, diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Ou seja, a gente sabe que o reino de Deus não são 10 virgens que vão atrás de um esposo. Então é semelhante, é aquilo que lembra, tipo uma analogia, mas não é igual. É apenas uma figura, é Deus usando as figuras terrenas para retratar uma realidade do céu, né? Mas não é a mesma coisa, não é literalmente 10 virgens. São Mateus 25, versículo 14. Será também como, né? Um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. O reino de Deus também não é operários e servos, literalmente pensando operários de construção, operários mesmo do servo. Não é isso. É mais uma figura de linguagem. Por isso será também como. São Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, como matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. O reino de Deus não é literalmente uma galinha abarcando os pintinhos. É claro que uma figura de linguagem, está falando de maneira metafórica. São Mateus 22, versículo 2. O reino dos céus é comparado, né, a um rei que celebra as bodas de seu filho. Ou seja, o reino dos céus literalmente não é um rei literal aqui humano que está fazendo as bodas de casamento de um filho lá. Um casamento no sentido literal e junto com o filho, né? Prosseguir então, São Mateus capítulo 20, versículo 1. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinda. São Mateus 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. São Mateus 13, versículo 47. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Ou seja, o reino dos céus não é literalmente uma rede para você pegar peixes literalmente existindo, entendeu? São Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de si, vai, vende tudo, tem tudo para comprar aquele campo. O reino dos céus não é literalmente falando, concretamente falando, um campo. Um campo, um sítio, onde você tem um tesouro de ouro, de prata, literal. Né? São Mateus 13, versículo 33. Disse-lhes por fim outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma mistura em 3 medidas de farinha e o faz fermentar toda a massa. O reino dos céus não é uma mulher fazendo medidas de farinha, literalmente falando, não é isso. É apenas uma figura. Por isso que, por ser uma figura, fala é comparado. São Mateus 13, versículo 31. Em seguida propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. Ou seja, o reino dos céus não é um grão de mostarda literalmente falando. Então, a expressão é comparado. São Mateus 13, versículo 24. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Ou seja, o reino dos céus também não é um homem, literalmente um homem que semeou num campo,
materialmente falando, uma semente, concretamente falando, uma semente de milho, qualquer coisa no campo. São Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? Olha só. Depois ele fala assim no versículo 31. É como o grão de mostarda, que quando é semeado é o menor de todas as sementes, mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. São Marcos 4, versículo 26. Dizia também: o reino dos céus é como um homem que lança a semente à terra. São Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. É semelhante ao homem edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torre investiu contra ela, e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. São Lucas capítulo 13, versículo 18 a 19 agora. Jesus dizia assim, ainda: a que é semelhante o reino dos céus? E a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta e que cresceu até se fazer uma grande planta e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. São Lucas 13, versículo 20 a 21. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, misturou as 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Então, o que nós observamos em todas essas passagens que nós acabamos de ver? Que, ao contrário das parábolas, as passagens dos 3 evangelhos e de 1 Coríntios 11, 24, qual é a redação que se usa? Nos evangelhos, em 1 Coríntios 11, se usa é. Em todas as parábolas, quando você quer falar numa linguagem figurada, numa representação, de maneira metafórica, é semelhante, é comparado, com que representaremos, ou seja, a linguagem é muito diferente, né? Então não dá para você falar que na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, você falar que é uma representação, que aquilo ali é uma metáfora. Não cola, entendeu? Acabei de listar aqui dezenas de passagens da Bíblia falando de parábolas e é muito clara a diferença, né? Quando fala em tom metafórico, é semelhante, é como, etc. E quando é literal, é. Portanto, caros irmãos e irmãs, no próximo vídeo, iremos mostrar mais alguns aspectos dessa diferenciação entre isto é o meu corpo, que é o de fato, ao isto representa o meu corpo, como alegam os protestantes. Até a próxima.